E hoje eu quero, como Dia das Mães, quero trazer um exemplo de mãe, de mulher, de fé. Eu poderia falar sobre Maria, mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Poderia falar também sobre Ana, mãe de Samuel, e tantas outras que foram exemplo do povo israelita. Mas o nosso alvo hoje será uma mãe gentílica. Uma mãe que era naturalmente desprezada pelos judeus, pelos israelitas e provavelmente também desprezada por seu próprio povo. Por quê? Porque ela tinha uma filha pequena numa situação horrível, deplorável. Alguém sabe de quem eu estou falando? A mulher cananeia, ou mulher Ciro-fenícia. E para isso eu gostaria que nós lêssemos 2 relatos dessa história encontrados no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28, e Marcos 7, do 24 a 30. Mateus 15, do versículo 21 a 28, primeiramente. Diz assim a palavra do Senhor: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Marcos 7, 24 a 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Os evangelistas, então, relatam essa história, dando ênfase não ao milagre. A ênfase aqui não é o milagre, e também nem tanto os detalhes da história. A ênfase está no diálogo. Por quê? Ele queria destacar aqui o caráter dessa mulher, o caráter desta mãe, daquela mãe Ciro-fenícia, que não era israelita. Ele queria destacar a fé dela. A fé. E olha que interessante, por que ele fez isso? Porque ele queria destacar, comparar com o povo de Israel. Ela sendo Ciro-fenícia, sendo grega, comparado aos da casa de Israel. Como que ela iria se comportar? O que podemos ver de comparação daí? Então, diante desse grande problema de sua filha, muitos à volta dela poderiam identificar ela como uma mãe, simplesmente uma mãe que tinha um problema, e o problema estava na filha. Então era um problema que ela não poderia fazer muita coisa, e ela sabia disso, e identificá-la em razão desse problema. Só que ela não queria isso. Ela não queria parar nisso.
ela não queria parar simplesmente nessa identificação de uma mãe com uma filha problemática. Ela tinha uma grande fé. E por isso ela agiu. Ela fez algo. Foi essa grande fé que salvou essa pequena filha dela. Essa pequena filha problemática. E mães, ao se depararem, não só mães, mas todo mundo, mas principalmente as mães, ao se depararem com um grande problema, principalmente com seus filhos, como agir? O que deve ser feito? Ela poderia passar anos da vida sendo aquela mãe sofrida, reclamando, desesperada, que viveu à custa disso, desse problema da filha, né? Sem esperança, simplesmente sobrevivendo, simplesmente passando dia após dia, tentando sobreviver nesse esgotamento da sua alma. No entanto, ela não era esse tipo de pessoa. Ela enxergou nos problemas, nas dificuldades, uma oportunidade para ela avançar, para ela praticar aquilo que ela tinha em seu caráter, para ela praticar a sua fé. Então ela via sua filha sofrer dia após dia por causa de demônios que a possuíam, seres espirituais malignos que atormentavam a vida dela. Não nos é aqui detalhado o que esses seres espirituais malignos fizeram com a filha, o que ela estava sentindo, quais problemas físicos ela estava passando. Mas a gente sabe que em outras histórias, os seres espirituais malignos, os demônios, eles poderiam simplesmente causar cegueira, surdez, mudez ou loucura, né? Então, o alvo aqui não é a ação demoníaca, mas nós sabemos que toda ação demoníaca tem por alvo uma coisa só, que é atormentar a vida dos seres humanos, causando sofrimento, levando para longe de Deus, degradando a imagem de Deus que todo ser humano possui. E me responda uma coisa: quando uma filha sofre, será que a mãe sofre mais? Quando uma filha sofre, as mães sofrem ainda mais. A maioria das mães preferem sofrer a verem seus filhos sofrerem. Toda mãe sofre mais que o filho, e nesse caso aqui não é diferente. A mãe sofria mais do que a sua filha e precisava de ajuda, até porque ela não podia fazer nada. Não era qualquer problema que a solução estava à sua frente. Não era qualquer problema que ela poderia solucionar. Parece um pouco redundante falar isso para as mães, que normalmente são exemplo de cuidado, de sacrifício pelos filhos. Mas é importante nós salientarmos, enfatizarmos que nessas horas, quando os problemas parecem ser maiores que vocês, tenham uma fé como a dessa mãe cananeia. Quando os problemas parecem serem maiores que vocês, tenham uma fé como a dessa mãe cananeia. Então o versículo 21 e 22 diz: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava. Vamos parar por aqui. Elas moravam então nas regiões vizinhas ali de Tiro e Sidom, ali na Palestina, e elas eram cananitas. O historiador Joséfo, ele afirma que o Joséfo era um historiador judeu, ok, israelita, e ele vai afirmar que esse povo, Tiro e Sidom, eles eram o arqui-inimigo de Israel. Além de sabermos também que ali era tido como o ápice do paganismo, o ápice. Então, por que Jesus escolheu logo ali? Logo o lugar onde detestavam o povo de Israel, detestavam eles, Jesus e os discípulos, e os judeus também detestavam aquele povo. Não queria por perto. Por que Jesus escolheu isso? E é interessante que Mateus utiliza aqui o termo cananeia exatamente para trazer à memória as lembranças desagradáveis daquelas desavenças que tinham entre os cananeus e os judeus. Jesus queria mostrar algo aos discípulos.
Jesus queria enfatizar algo, e a gente precisa prestar atenção nisso. Outra pergunta também que devemos fazer é: como então aquela mãe conhecia Jesus? Como? Primeiramente, a gente sabe que a fama de Jesus já tinha se espalhado para outras regiões. Visitantes poderiam ter passado por ali, terem visto os milagres de Jesus e anunciado. Provavelmente aconteceu isso. Também, habitantes daquela região iam para a Judéia para ver os milagres de Jesus, escutar os ensinamentos e depois eles retornavam e falavam para as pessoas. Isso era muito comum. Quando tinha algo muito popular, algo muito grandioso acontecendo, as pessoas saíam de suas... Não tinha rede social para ver, né? Então as pessoas saíam de sua terra, de sua região, e iam para aquela região onde estava acontecendo aquela coisa grandiosa para poder ver e contar para os outros. Aquela mãe provavelmente só estava esperando uma oportunidade, um encontro com o Senhor, uma palavra, um diálogo, um olhar. E a oportunidade surgiu quando Jesus, depois de um debate com os religiosos judeus, ele deixou a cidade de Genezaré, juntamente com seus discípulos, e subiram ao norte, aproximadamente uns 80 quilômetros. O que tudo indica, eles levaram 3 dias de viagem. 80 quilômetros para ensinar aos discípulos e às pessoas que iriam ver, como a própria mulher, alguns princípios fundamentais da fé. Fundamentais. Jesus não queria que soubessem da sua presença. Ele buscava o quê? Privacidade. Marcos diz isso. Ele buscava privacidade. Não é declarado o motivo dessa mudança drástica geográfica. E nem dessa vontade de Jesus de ficar só. Mas mesmo diante de muitas oposições, e até mesmo de judeus o querendo fazer rei depois da multiplicação de peixes, eu entendo que Jesus, ele queria ensinar aos discípulos sobre pureza. A pureza, ela vem do coração e não das práticas religiosas. A pureza vem do coração e não das práticas religiosas. Ele acabara de discutir isso com os religiosos lá, judeus. O que é impuro? O que é puro? O que pode comer e o que não pode? Mas Jesus quer mostrar para os seus discípulos ali que a pureza não está nisso. Não está nas práticas religiosas, mas está no coração. Sabemos então que a notícia sobre a chegada de Jesus vazou. E se vazou, esta mãe que necessitava de uma solução urgente para o seu problema que era grande, ela chegaria em questão de tempo. Ela chegaria. E Mateus, no versículo 22 diz: eis que... Essa palavrinha, esse termo, na verdade, essa conjunção aí, Mateus chama a atenção do leitor para como se fosse: vejam, olhem, parem, leiam, imaginem a cena que está por vir. Uma mulher cananeia gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A mulher, como uma mãe que tinha um grande problema, uma filha problemática, tinha motivos para gritar, não tinha? Tinha motivos para externalizar tudo aquilo que ela queria, tanto tempo esperando. Ela tinha motivos para isso, porque o desejo era um só: misericórdia de Cristo, ou até mesmo piedade. Olhe, Senhor, para mim, olhe para os meus sofrimentos e veja como eu preciso de alívio, Senhor. Misericórdia aqui é equivalente ao termo graça, só que falado lá do Antigo Testamento. Um amor que se inclina para agir em favor de alguém. Esse amor em favor de alguém é sem merecimento mesmo. Não espera algo em troca. Não espera méritos. Não leve em conta isso. A pessoa que age com graça, ela vai socorrer, mesmo que aquela pessoa não mereça. Esta mãe, então, não estava reivindicando uma recompensa
Ela não queria isso por algo que ela merecia, não. Ela queria mesmo um presente, um dom de Cristo, que ela não poderia pagar, retribuir de forma alguma. Ela sabe do seu problema. Ela sabe que precisa de ajuda. Ela pede essa ajuda. Mas também sabe que ela não é merecedora disso. E ela começa, Senhor. Senhor é a primeira palavra dela. Ela discerne aqui grandeza em Jesus. Ela sabe que aquela pessoa ali, Jesus Cristo, era grande o suficiente para chamar de Senhor. E depois ela começa, Filho de Davi. Senhor, Filho de Davi. E aqui nós temos uma linguagem que é típica lá dos Salmos. Ela provavelmente conhecia ou de ler, ou de ouvir falar, mas o mais incrível que nisso, quando ela fala Senhor, Filho de Davi, é que como uma gentia que não era de Israel, do povo judeu, ela fez o que os israelitas não faziam. Ela fez exatamente o que era para os israelitas fazerem. Aquela mãe adorou a Jesus Cristo, ao identificá-lo como Senhor e o descendente de Davi tão esperado, o Messias. Podemos perceber então que uma mãe que tem um problema grande, ela precisa de uma fé grande para solucionar. É qualquer fé? Não. Não é uma fé cega. Não é uma fé que não tem conteúdo. É uma fé que clama por misericórdia. É uma fé que reconhece sua necessidade. É uma fé que também sabe aonde vai buscar. Que busca a pessoa certa, da forma correta. Aquele que pode realmente resolver os problemas dela. Ela passa a contar seu problema a Jesus. Então ela fala da filha, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas ela não dá nenhum detalhe sobre isso. A gente que quer história, que gosta de história, a gente queria saber de certa forma um pouco mais dos detalhes, da história, algumas histórias aqui. Mas ela não dá detalhe. Ela não diz a idade da filha, não diz o nome, quanto tempo fazia que ela estava assim. Apenas disse o problema. Minha filha está horrivelmente endemoniada. É interessante que a fé dessa mãe era tal que essa mãe não questionou Deus. Essa mãe não questionou Jesus, a soberania. Não ficou murmurando do porquê isso estar afligindo a sua filha, estar afligindo ela. Ela não questiona, ela não indaga, não quer saber as implicações disso. O que ela quer? Solução. É isso que ela quer. Resolver o problema dela. E é por isso que ela busca Jesus Cristo. Por crer que nele se encontra essa solução. E é sobre isso. Essa mãe nos ensina que dificuldades e necessidades são oportunidade para orarmos, clamarmos e não reclamarmos. Necessidade, dificuldades são oportunidade para adorarmos o Senhor. É isso que essa mãe nos ensina. Muitas mães enfrentam problemas grandes na vida, aflições que não queriam passar. E temos vários tipos de mães, reações distintas, Existem aquelas que reclamam, que questionam e até se comparam com aquelas mães que não têm problemas, como as dela. Outras também ficam mais desesperadas, Outras mais desanimadas, que perdem a esperança. E até indagam se, será que vale a pena lutar por esse problema? Mas há um certo tipo de mãe que busca a Deus com fé, com uma fé verdadeira. Clama porque sabem quem é Jesus Cristo. Então essa mãe sofria por sua filha. Ela queria resolver isso. Então a fé precisa ser maior que o problema. Grandes dificuldades são resolvidas com grande fé. Uma fé que sabe o seu alvo.
Uma fé que reconhece que é necessitada, impotente. Também, já que ela não pode resolver, a fé precisa ser em alguém que tem esse poder de resolver. Jesus Cristo. É uma fé também, então, acrescentando a isso, é uma fé que não cessa mediante qualquer obstáculo. Aquela mãe enfrentou muitos obstáculos para obter a cura da filha. A barreira cultural, tanto de povos inimigos, que eram judeus, né? Ela estava falando com judeus, tanto também por ela ser uma mulher falando com homens. E isso naquela época era abominável. Jesus também não queria ser incomodado. Ele não queria publicidade aqui. Gentios também eram tratados como impuros pelos judeus. Ainda mais uma gentia com uma filha que possuía espíritos imundos. No entanto, no decorrer da história, o que é destacado nas Escrituras é que aqueles que são exemplo de fé são especialistas em ultrapassar obstáculos. Especialistas. Seu grande problema é pequeno diante de sua enorme esperança de cura. É pequeno, porque ela tinha uma esperança enorme de que sua filha fosse curada. Aí Jesus vai lá e responde logo que ela fala. Foi isso? Você alguma vez estava animado com alguma coisa? Ansioso para chegar aquele momento? Esperançoso? E quando chega o momento, você toma um choque de realidade. Já aconteceu isso com você? Como se sua expectativa fosse totalmente diferente, fosse jogada no lixo. Jesus, ele fica em silêncio. Jesus não disse nada a ela. Isso não era comum. Jesus geralmente respondia a qualquer pedido de ajuda. E às vezes ainda ele tomava iniciativa para ajudar as pessoas. E ajudava antes que fosse pedido algo para ele. Sabe o que isso quer nos dizer, meus irmãos? Silêncio também é resposta de Deus. O silêncio de Deus é uma resposta. Algumas vezes o silêncio de Deus vem para enfatizar ou confirmar nossa fé de que Ele é o único que realmente pode resolver nosso problema. Temos tendência ao imediatismo, a querer tudo de imediato, tudo rápido. Queremos uma resolução rápida, objetiva, fácil, direta. Queremos alívio rápido, como se pegássemos uma pílula e acabou nossos problemas. Não vivemos numa sociedade assim? Que queremos tudo rápido? Mas devemos lembrar que Deus tem planos que vão além do imediatismo que pedimos em nossas orações. Devemos ter cuidado ao orarmos a Deus. Resolva o mais rápido. Será que é essa a vontade de Deus? Será que Ele não quer nos moldar a ter uma fé maior? A confirmarmos nossa fé no nosso dia a dia, frente às dificuldades? Ele quer nos moldar a uma fé suficiente. Ele quer nos moldar a isso. O silêncio de Jesus não calou aquela mãe. E os discípulos aqui vão entrar em cena. Eles dizem: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Típica reação dos discípulos. Típica reação israelita também. Lembram? A mulher era uma cananeia. E para eles, seu grito não era nada além de um incômodo. Eles estavam incomodados. Então eles se aproximaram de Jesus e pediram que mandasse a mulher embora. Eles dão um motivo para isso. Ela continua gritando atrás de nós. Então aquela mulher estava constantemente: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. No entanto, devemos entender essas palavras dos discípulos no sentido de, na verdade, eles não queriam que Jesus não desse a cura para a mulher. Eles queriam que Jesus desse logo a cura. Vai, Senhor, cura a filha dessa mulher e deixa ela para lá. O Senhor não queria não ser incomodado? Então cura
deixa ela para lá. Os discípulos aqui agiram de forma totalmente errada. A paz e o sossego para os discípulos era mais importante do que o problema e o crescimento daquela mãe. Muitas vezes é isso que buscamos, não é? Paz ao invés de resolver os problemas. E no casamento, os homens então, né? Às vezes querem ficar na paz e não querer discutir. Às vezes buscamos isso. Não estamos preocupados com o crescimento espiritual nosso ou de nossos filhos. Não buscamos ensinar os filhos que problemas existem, dificuldades, sofrimentos são vividos e precisamos lidar com isso. Faz parte da vida. É normal. Não precisamos ensinar, perseverar. Filho, você precisa perseverar em meio à luta. Eu e a Mirna, chegamos um dia em nossa jornada como pais, breve jornada por enquanto, somos ainda meninos nisso, e tivemos que tomar uma decisão. Nós tivemos que tomar uma decisão, porque muitas vezes não queríamos deixar que Helena e Yumi, só tinha ela por enquanto, nessa época, resolvesse os problemas que ela se metia. Lógico, dependendo do problema, né? E a gente resolveu incentivar ela a sair de determinados problemas, ao invés de fazer por ela. O que eu estou falando? Um exemplo. Ela entra debaixo de uma cadeira e não consegue sair. Um exemplo básico, simples, né? A gente fala, ela, pai, mãe, me ajuda, eu não consigo sair. Você entrou, então você também consegue sair. Agora, como que você vai fazer isso? Aí ela, bora, você consegue, você é capaz. Sai, tenta sim. Aí dava uma dica, né? Se demorasse muito, dava uma dica. Aí ela tentava sair, saía. Hoje em dia, a gente sabe que ela é desenrolada. Então, às vezes, ela não quer pedir ajuda quando deveria. Então, a gente tem que equilibrar isso. Mas é um exemplo. Por quê? Porque a gente queria ensinar para ela que lutas fazem parte da vida, dificuldades. E ela precisava aprender a lutar, a sair disso, que a gente estaria ali com ela, ajudando, mas que ela precisava aprender a fazer isso. Problemas são normais. Ou também tem tipos de pais que às vezes querem mudar os filhos de escola no primeiro probleminha que o filho ou eles enfrentam na escola. Não estou falando aqui, lógico, que tem problemas e problemas, ok? Mas qualquer coisa, muda de lugar, muda de igreja, muda de escola. Será que nós somos chamados a sempre tentarmos mudar toda a nossa vida frente a um problema que às vezes, dependendo do problema, às vezes é pequeno, que a gente conseguiria resolver com um simples diálogo? Devemos tomar cuidado com isso. Devemos ensinar e viver que problemas fazem parte da vida, dificuldades, obstáculos, e nós devemos tentar resolver isso. Resolver, não simplesmente mudar. Os discípulos queriam agir assim, e por isso se tornaram mais um obstáculo para aquela mãe. Porque se a despedissem sem a cura, o problema daquela mãe não seria resolvido. E se Jesus simplesmente curasse logo e não falasse nada e descartasse, falasse pode ir, Jesus não ensinaria o que queria para ela e para os discípulos. A fé desta mãe não parou nas barreiras, nem mesmo após a resposta de Jesus aos discípulos. Ele diz, não fui enviado senão as ovelhas perdidas na casa de Israel. E aqui essa frase é a frase central e mais importante desse texto. Jesus quer dar ênfase aqui. Ele quer dar ênfase no contraste entre as ovelhas perdidas de Israel e essa mulher, essa mãe cananeia. Jesus vai usar, a forma como foi escrito aqui
que a gente vai ver, mais quando a gente vê as línguas originais, tem um aspecto no verbo aqui que ele faz isso. Ele fala assim, deixa em primeiro plano essa parte. Eu quero que isso aqui fique em evidência. Pensem, Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que temos à frente de Jesus ali? Uma mãe que não é da casa de Israel. O que será que essa mãe vai fazer? Como será que ela vai se comportar? Sua missão até ali, então, de Jesus, ainda era direcionada somente aos judeus. Jesus também não despediu como os discípulos propuseram. Ele continua em silêncio para ela. O que reforça a ideia de que o silêncio servia para confirmar e enaltecer a fé daquela mãe. Ela então se aproxima, se prostra e adora. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, versículo 25, Senhor, socorre-me. A lição que fica para a gente é, diante do silêncio de Deus, nós devemos continuar adorando. A aparente indiferença, não quer dizer que Deus é indiferente, o silêncio, ok? A aparente indiferença de Deus não deve mudar a nossa crença de que Ele é Deus e merece nossa adoração. Quer Ele responda positivamente, quer negativamente, ou fique em silêncio, nós devemos continuar adorando a Deus. Que fé humilde dela. Que fé humilde. A resposta de Jesus tinha tudo para ser um baque, um choque de realidade para aquela mãe. Olha como o Senhor responde àquela mãe. E enfim, Jesus diz e direciona a palavra para ela. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uau! Primeira vez que eu li esse texto, eu falei, calma aí, eu não estou acostumado com isso não. Eu vou ler de novo aqui. Dá uma impressão que Jesus foi duro, né? Com essa mulher. Chamou de cachorrinho. Da primeira vez, então eu pensei, Senhor, por que isso? Para que isso? Mas será que é isso mesmo? Porque quando a gente lê, a gente não sabe muito a entonação que foi ali, né? Temos duas possíveis interpretações aqui, que eu considero possíveis, tá? Primeiro, judeus chamam gentios de cães. Porque cães comem qualquer coisa, comem coisa pura e impura, que era para eles pura e impura, para os gentios não, comem qualquer coisa. Cães também é tido, às vezes, várias vezes nas escrituras, numa metáfora de lamber feridas, não é? Cães lambem feridas. Cães são comparados aos porcos no Sermão do Monte, não é? Não deis aos cães o que é santo, também não jogue pérolas aos porcos. Ao paralelo. Isso seria um termo pejorativo, se fosse dessa forma. Mas tem uma segunda interpretação que eu acho a mais coerente aqui. Cachorrinhos baseado na cultura daquela mulher, não na cultura dos judeus. Na cultura daquela mulher, cachorrinho, a forma como Jesus fala, não é pejorativo não. A forma como Jesus fala não é de insulto, mas é um cachorro literalmente de estimação. Um cachorro da casa ali, que era um termo que não era pejorativo. A ideia de Cristo, sendo uma ou outra interpretação, era baseado em sua resposta aos discípulos. Porque Jesus queria enfatizar para aquela mulher a distinção entre judeus e gentios. Ou seja, ele mesmo fala, eu vim para os da minha casa, para os judeus. Paulo não fala isso em Romanos? Primeiro os judeus, depois gregos. Temos várias vezes isso. Primeiro judeu, depois grego. Porque foi assim que aconteceu no decorrer da história. Primeiro os judeus, depois outras nações. Então, ele queria enfatizar essa distinção. A resposta contundente de Jesus não é uma declaração literal aqui.
chamando ela e seus conterrâneos de cães, mas era uma parábola ou uma declaração proverbial que chamam, usada para deixar claro que o seu trabalho é com o seu próprio povo e ela não fazia parte do seu povo. O que aquela mãe faz perante a resposta de Jesus? Ela continua com uma fé humilde. Então ela concorda com Jesus aqui. Eu sei que o Senhor veio para a casa de Israel. Sim, Senhor. Eu sei que o Evangelho é primeiro para os judeus. Sim, Senhor. Você tem razão. Eu estou no chão como os cachorrinhos de uma casa. Não estou assentado à mesa como os filhos. A fé humilde, ela reconhece o seu lugar. Outra lição também é que ela sabe que não merece, porque ela não era a prioridade de Jesus. Ela continua dizendo: porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que noção interpretativa essa mulher tinha. Ela responde a Jesus dentro da própria história que ele conta. Jesus dá uma metáfora aqui, uma parábola, conta uma história para enfatizar algo, e ela responde dentro dessa história. Os judeus, o que os judeus faziam quando Jesus contava em parábolas? Eles não entendiam nada. O que Jesus está querendo dizer? Até os discípulos não entendiam. Jesus tinha que interpretar para os discípulos, ensinar depois para os discípulos. Mas essa mãe cananeia, ela entendeu perfeitamente. Eu não tenho alimento, mas eu tenho as migalhas. E sabe de uma coisa, Senhor Jesus? Essas migalhas me bastam. Aquela mãe não queria ser prioridade. Ela não queria isso. Ela não queria ser como João e Tiago, que desejavam sentar um em cada lado no trono, quando Jesus estivesse no trono. Não. Ela apenas queria a graça de Deus. Ela apenas queria as migalhas dessa graça de Deus. Aqui encontramos alguém que entendeu sobre a graça. Essa mulher entendeu sobre a graça. Ela acreditava tanto no poder de Jesus Cristo, que ela sabia que apenas as migalhas desse poder, apenas as migalhas dessa graça e misericórdia eram suficientes para curar sua filha, resolver o seu problema e ainda por cima crescer em fé. Para uma grande fé, enfatizem isso aqui, guardem isso. Para uma grande fé, uma migalha de graça é suficiente. Para quem tem uma fé, uma migalha de graça é suficiente. Não precisamos buscar mais do que a migalha da graça de Jesus. A motivação para persistirmos em pedir e em clamar não está em nós, está na graça de Deus. Então Jesus elogia a fé daquela mãe. Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Jesus elogia a fé daquela mãe. E é engraçado que, colocando em contraste com a fé de Pedro, um dos discípulos de Jesus, podemos perceber a grandeza dessa mãe. E aqui eu quero pegar aquela hora em que Pedro estava no barco e Jesus andou sobre as águas e os discípulos ficaram com medo. A mulher cananeia, Jesus falou o que para ela? Ó mulher, grande é a tua fé. O que Jesus falou para Pedro? Homem de pequena fé. Para a mulher cananeia, ela não fraquejou frente aos obstáculos. Pedro olhou para um lado, olhou para outro, viu as ondas e teve medo. A mulher persistiu. Ela continuou. Pedro desistiu. A mulher cananeia, ela serviu de exemplo positivo. Pedro, de exemplo negativo. Essa mãe, para concluir, essa mãe nos mostrou que diante de um problema, de qualquer problema, devemos ter fé. Muitos dizem que fé é baseado em cegueira, né? Se não tem prova aí, então você tem fé. Mas não é isso. Fé
é a certeza baseada em provas suficientes. Não é algo cego. A verdadeira fé reconhece nossa incapacidade. A verdadeira fé, ela clama por ajuda e sabe quem é o único que pode resolver nossa vida. A verdadeira fé persevera mesmo que se tenha barreiras. Deixa para trás o medo, deixa para trás a insegurança. É uma fé humilde, que entende que nada é sobre o seu merecimento, mas tudo é sobre a graça de Deus. Parece-me que mães entendem um pouco melhor sobre a graça de Deus. Nada em nossas vidas é sobre nós e aquilo que merecemos. Tudo é sobre Deus e sua tremenda graça. E foi o que essa mãe cananeia nos ensinou. Tudo é sobre a graça de Deus e sobre o poder de Jesus Cristo.